Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Olá para você, começando aí mais um programa Empresas e Negócios, sempre trazendo aí um empresário, um CEO, um gerente de alguma empresa para servir de inspiração, para você conhecer um pouco da história desses empreendedores que deram certo e também um pouco das empresas, né? Empresas e negócios que movimentam o nosso mercado em toda a região, em todo o Brasil, já que nós estamos para todo o sul do Brasil, aqui no Empresas e Negócios. E hoje a entrevista vai ser super especial. Vamos falar de um ramo que afeta diretamente o empresariado e o investidor, mas também a sua vida, porque nós vamos falar com o Kelvin Natan da Silva, que é o CEO da KNS Group, aqui de Blumenau. O que é a KNS? É uma rede de negócios do ramo imobiliário. Para entender tudo isso, nós vamos trocar uma ideia com o Kelvin sobre isso. Brigadão por estar aqui no programa. O prazer é todo meu. Obrigado você, inclusive, pela confiança, trazer a gente aqui. Toda a equipe aí da TV Galega, é um prazer. Nós estamos aqui para levar histórias e para levar oportunidades para as pessoas, né? Mas como eu falo, em história eu gosto de saber primeiro a história. Se é uma pessoa nova, está aí empreendendo na nossa região. Me conta um pouco da história do Kelvin, onde é que ele nasceu, onde é que ele veio, a família, o pessoal te conhecer. Bom, sou uma pessoa de origem bem simples, inclusive, né? Uma família bem tradicional, inclusive. Meu pai, desde os meus 4 anos, 3 para 4 anos de idade, meu pai é pastor, pastoria na Igreja Assembleia de Deus. Mas você nasceu em Blumenau? Eu nasci em Dayal. Em Dayal. Minha história toda, né, desde o início, eu nasci em Dayal. E meu pai até então trabalhava numa empresa do ramo de atacados, né? Uma empresa relativamente até bem... Lembra do nome? LCC é o nome hoje, se não me falha a memória. Essa empresa tem ainda? Existe ainda hoje. Não sei se ainda são como eram, né, quase 30 anos atrás, mas realmente era uma empresa bem forte do ramo atacadista. E quando eu estava para 3 a 4 anos de idade, ali meu pai resolveu viver do chamado dele e tal, e saiu para pastorear. Me lembro que a nossa primeira casa que nós moramos, pelo menos a primeira que eu me recordo, né? Ficava naquela coisa de mudar de casa? Muito. Isso. Até esses dias o meu irmão que está aqui com a gente. É o gerente de banco, né? Hoje trabalha até comigo na empresa. A gente estava fazendo uma conta de quantas vezes nós nos mudamos ao longo da vida, né? E se não me engano foram 14 ou 15 mudanças que nós tivemos ao longo aí de 26, 27 anos. Para onde, assim? Em Dayal? Começamos em Indaial, aí depois de Indaial nós fomos para Penha, de Penha voltamos para Indaial. Em Indaial, nesse retorno de Penha para Indaial, nós nos mudamos 2 vezes, em Indaial mesmo. E uma diferença de tempo de 6 meses. Então a gente vinha, arrumava a mudança, 6 meses criava depois. As amizades todas. todas. A escola e tal. Essa transição. E a hora que saímos de Indaial, fomos para Barra Velha. De Barra Velha moramos no bairro Itajuba, depois no bairro São Cristóvão. Aí retornamos para... Aqui viemos, aliás, aqui para Blumenau. Aí em Blumenau meu pai passou por 3 bairros. Começamos no Progresso, do Progresso para Água Verde para o Garcia. E aí casei e daí deu uma... Disparei com isso, né? Acho que deu para tirar o pai do acelerador. A inspiração de um pai pastor podia ter sido o teu futuro? Você chegou a pensar nisso? Poderia, e eu vou te dizer que a maioria das pessoas são tendenciosas a isso, né? Mas eu resolvi levar dos meus pais, meu pai, minha mãe, eu resolvi tirar uma outra lição, que é a lição do caráter, do princípio, da boa conduta, né? Acredito que, assim como no ministério né, de pastoreio e tudo mais, você lida diretamente com pessoas e você influencia pessoas. Eu acredito que no mercado e no mundo corporativo a gente tem essa mesma tendência, né? Todos os meus funcionários ali, querendo ou não, eu posso ser tanto uma pessoa que vai mudar a vida deles, como eu posso ser um cara que vai causar traumas e terapia pro resto da vida também. Que nem o Og Bondino, né? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. O Kelvin, mudando assim o tempo todo, o menino Kelvin era um bom aluno, era um cara estudioso? Modéstia... Você era CDF? Modéstia um pouco à parte, assim, né? Meus pais sempre foram muito de cobrar a gente pelo estudo e tudo mais, né? E a minha trajetória na escola ela é curiosa porque eu nunca fui um cara quietinho, daquele aluno que baixava a cabeça e fazia tudo sem conversar. Do contrário. Normalmente eu era um cara meio bagunceirinho, mas eu avancei 2 séries na escola, sem fazer elas, né? Quando eu comecei na primeira série do ensino fundamental,
Que você não lembra o colégio, porque foram muitos. Foram muitos. colégios. Mas até lembro os nomes, tá? Mas na primeira série, ensino fundamental, eu fiquei 2 semanas mais ou menos estudando. E nessas 2 semanas a professora me chamou a minha mãe e disse: olha, não dá pra manter o Kelvin aqui. Porque o que eu quero ensinar ele já sabe, e daí ele fica incomodando na sala. Então eles chamaram o MEC lá, no Ministério da Educação, nós fizemos uma prova, eu atingi a média de corte e avancei para a segunda sem fazer a primeira. Puxa, Kelvin. E assim também ao longo do ensino médio foi a mesma coisa, avancei mais uma série sem precisar passar por ela. Então isso prova de que eu não era o cara mais quieto da sala, mas sempre fui uma pessoa muito determinada em relação ao que eu queria e tudo mais. Engraçado você falar isso, se me permite um parênteses, Claro. porque eu quando também estudei, também não era um aluno dos melhores, mas estudei de San Antônio aqui em Blumenau, 12 sim. anos. E quando fui para a faculdade, achava a faculdade muito mais fácil. Também tinha esse problema. Talvez porque você estava na sua vocação, né? Tem isso também, né? Não, mas eu achava a faculdade mais fácil, que o meu ensino foi tão pesado que não precisaria realmente, mas foi uma boa comparação. E daí você depois ficou em Blumenau? Depois casou? Casei em Blumenau, minha esposa inclusive agora ao final do ano se forma em medicina. Medicina? Tá finalizando a faculdade de Bola. medicina. Tem filho? Ainda não. É o meu disparado, é o meu maior sonho de vida, mas não para agora. É Letícia. Letícia. Abraço, Letícia. Ela, inclusive, assim, é um plano que eu tenho nosso, né? Um objetivo nosso para um futuro próximo, não para agora, né? Mas é um objetivo que a gente tem, é ter filhos, né? De criar legado, basicamente, né? Sim. Eu valorizo muito isso. Mas ainda não está nos planos, a gente está na fase da carreira, de consolidar a carreira e né, se encaixar no mercado e é basicamente isso, né? Então, e aí... E já estou em Blumenau, mas já estou em Blumenau há 11, 12 anos. 12 anos. E me conta um pouco da tua trajetória também, que você fez, deve ter se formado aqui e aí atuou também no serviço do setor público. Sim, eu, por conta dessa trajetória que eu te contei da escola, eu passei no vestibular e eu ingressei na faculdade aos 15 anos. Então, a maioria dos meus amigos de 15 anos estava entrando no primeiro ano do ensino médio, eu já estava na graduação, né? Você realmente foi diferente. Foi diferente o processo. E nesse processo comecei a fazer a faculdade de Engenharia Civil, foi onde eu me formei, inclusive. Eu fiz na Unisociesc. Na Unisociesc. E assim que eu comecei a faculdade, em paralelo, já comecei a desenvolver projetos e voltado para a minha área, né? E também consegui um estágio na Prefeitura de Blumenau. Trabalhava na Secretaria de Obras, era meu estágio lá. Inclusive, o secretário lá, na época, era o seu Edson Que ano era isso? Isso foi 2016. 2015, perdão. 2015. O secretário era o seu Edson Bruncio, depois agora o Dirk Reiter, que foi um professor. Conheci bem o Edson Bruncio. Faleceu. Ambos, tá? Ambos. Acho que o seu Edson ainda não. Mas teve... Acredito que o seu Edson ainda não. O Edson Bruncio está vivo. Mas o Dirk Reiter, inclusive, que hoje é o secretário de obras, foi um professor para mim dentro da prefeitura. Realmente é uma pessoa que eu tenho muito respeito e admiração. Mas eu comecei como estagiário lá. Depois de não me recordo bem, mas uns 9, 10 meses que eu estava lá, recebi uma oportunidade para assumir a gerência de planejamento viário. Tudo muito novo, para você ver a minha trajetória, a minha carreira começou muito jovem. Você estava pronto para... Pois é. Foi um desafio, mas assim, eu, para ser sincero, eu tenho dificuldade com a monotonia. A gente viver coisa que é óbvio, é fácil, eu tenho dificuldade com isso. Pode ser um TDAH, né? Pode ser. Nunca fui atrás disso, né? Mas pode ser que seja. Mas assim, eu gosto do desafio com as coisas, né? Eu assumi a gerência de planejamento viário, era bem jovem ainda. E depois, na minha carreira, depois de um tempo ali, assumi a diretoria de planejamento urbano. Tínhamos uma responsabilidade gigantesca lá. Plano diretor municipal, patrimônio histórico edificado. Participava de todas as comissões importantes da cidade. O Coplan, que na minha opinião, se não é o mais importante, é um dos mais importantes conselhos da cidade hoje, que é o Conselho de Planejamento Urbano. É onde a gente trata, por exemplo, o Edifício América, né, aqui da rua... Sim, que é o maior esqueleto... O maior esqueleto da cidade. Você que não é da cidade, América, que é uma discussão de anos do maior esqueleto que a cidade tem, né? Com certeza, e inclusive agora... Tem um projeto rodando dentro do município para a gente conseguir, né, dar vida novamente ao Edifício América. Passou pelo COP, que é o Conselho de Patrimônio Edificado, ao qual eu compunha também. Passou pelo Coplan, que era o Conselho de Planejamento Urbano. Passou ou vai passar, mas está em transição. Então, para você entender a relevância do que era isso, né? E essa trajetória dentro da prefeitura durou mais ou menos 10 anos, quase 10 anos dentro da prefeitura. Foi uma escola, a prefeitura, a verdade é que mesmo se você for o melhor profissional do mercado hoje, quando você ingressa no serviço público, você percebe que tem muita coisa que você precisa desconstruir. Existem algumas outras coisas que você precisa remodelar dentro do seu modelo de negócio. Em função da política? Em função de uma série de situações, né? Em função de política,
em função também da relação entre o que a comunidade espera de um gestor público e o que você consegue entregar dentro da sua competência técnica, né? Então, existem algumas... e, obviamente, a gente tem uma série de sindicatos, conselhos que participam da gestão pública, né? E aí... Então, você mensurar, fazer a política igualitária é difícil. Esse eu acho que é um dos maiores desafios da gestão pública hoje, né? Em todo o Brasil. Isso eu acho que no mundo, na verdade. E aí, depois de 10 anos, como surgiu a ideia de privatizar teu pensamento de privatizar, de ser um empresário da área imobiliária? Como é que foi? Na verdade, assim, eu toquei por muito tempo em paralelo a minha empresa com a prefeitura, né? Tinha alguns parceiros ali que me auxiliavam já no escritório e eu geria, não estava tanto Então no você operacional. estava no serviço público, que ano foi isso que abriu A KNS eu comecei, o meu escritório, né, eu costumo brincar, a gente começou em 2016 já, eu comecei sozinho, obviamente, no quarto da casa dos meus pais, morava com os meus pais ainda, mas eu sempre, uma coisa que eu sempre carreguei como filosofia é que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então na minha cabeça, minha empresa já era gigante, eu só estava começando, mas minha empresa já era gigante. Então eu comecei no quarto dos meus pais, no meu quarto, na casa dos meus pais, e a partir daquele momento ali, uns 2 anos mais ou menos, foi quando eu consegui ter meu primeiro funcionário, e até que chegou num ponto de ruptura que eu entendi que o gado só engorda sob o olho do dono. Então eu tinha que escolher ou a prefeitura ou a minha empresa, e a minha decisão foi fácil. Foi fácil, não foi nem... Isso foi em 2016. Quando eu comecei, meu escritório, como eu chamo, foi 2016. Então, 10 anos agora em 2026. Vai fazer 10 anos. E a trajetória da KNS, nós vamos conhecer o segundo bloco. Você que é investidor, você que quer entender sobre o mercado imobiliário, fica atento no segundo bloco que eu estou com o Kelvin Natan da Silva, que vai falar um pouco sobre isso. Não sai daí, eu volto já. É pai e bola.